E aí, galera, voltamos aí para mais uma dica, né, para o concurso da UDESC. Tomem cuidado, nós vamos estar com relação à concordância verbal, principalmente dentro da relação do sujeito inexistente, através de dois verbos, o haver e o fazer. O verbo haver e o verbo fazer, eles poderão ser impessoais toda vez que o haver der ideia de existir ou quando der ideia, de tempo decorrido, tá? Isso quer dizer que o verbo ficará sempre, na terceira pessoa do singular. E o fazer, dando ideia de tempo decorrido também, tempo decorrido, tá? Ou tempo climático. Ele sempre estará na terceira pessoa do singular. Olha só, há jovens aqui. Então, toda vez que o verbo haver, der para substituir por existir. Então, existem jovens aqui. Então, o sujeito é inexistente e o haver é impessoal. Tá? Aqui, faz anos. Que voltaram. E nunca será fazem anos, né? Porque o fazer dando ideia de tempo decorrido, tempo passado, e o haver nunca irão para o plural. Cuidado, se o haver, aliás, se aparecer o verbo existir, o existir ele é intransitivo. Então, olha só, sujeito inexistente com verbos impessoais, verbos que indicam um fenômeno da natureza, nunca vai para o plural. Choveu ontem, não choveu chuva, nevou neve, não posso fazer isso, vai se tornar um pleonasmo. Então, choveu ontem, nevou ontem, né? Fazer e haver indicando tempo decorrido, Havia 3 anos que Silva se mudara para a Europa, e não haviam. Havia dando ideia de passado. Faz 5 anos que nos separamos, e não fazem 5 anos que nos separamos. O haver no sentido de tempo decorrido, e também no sentido de existir. Não havia em outros jornais flores mais belas. Se fosse o existir, seria não existiam flores mais belas. Mas é o haver, dando ideia de existir, não vai para o plural. Houve tumultos, né? E não houveram tumultos. Agora, existiram tumultos. Então, o fazer e o haver, tanto dando ideia de tempo decorrido, quanto dando ideia de haver, dando ideia de existir, ele ficará sempre no singular. A mesma coisa numa locução. A locução faz com que, se tem um haver dando ideia de existir, a locução passa a sua impessoalidade para o verbo auxiliar. Então, nunca será deverão haver feiras. Deverá haver feiras, tá bom? É o que está aqui, não existem diferenças entre eles. Então, diferenças entre eles não existem, o sujeito está aqui. Agora, o haver dando ideia de existir, não existe. Então, não há diferenças entre eles muda a classificação e passa a ser objeto direto. E aí segue a mesma coisa, nunca deixarão de existir. O haver, dando ideia de existir, o verbo fica na impessoalidade. Agora, se for o verbo existir, ele conjugará como qualquer verbo. Então, olha só aqui, se não haver imperfeições, ninguém tentaria a superação. Se não houvesse, porque é se não existissem, né? Então, é se não houvesse imperfeições, porque dá a ideia de existir. Nós haver feito tudo para ajudá-la. Nós havíamos feito tudo para ajudá-la. Não dá para substituir, nós existíamos. Não, nós tínhamos feito.
o haver dando ideia de ter, ele vai ser conjugado normal. Ó, nós havíamos feito tudo para ajudá-la. Terceiro, há inúmeras estrelas sem nome nesse vasto céu, ou haverá, ou haverão, enfim. Ó. É há no sentido de existir. O há no sentido de existir é com H, porque o há sem H dá a ideia de futuro. Então há inúmeras estrelas. Haverá ou haverão ainda no mundo coisas tão simples, quer dizer, existirão. Se o haver dá a ideia de existir, ele ficará na terceira pessoa do singular, porque ele é impessoal, ok? E assim nós terminamos essa dica. E atenção, cuidado, haver e fazer, dando ideia de tempo decorrido, sempre na terceira pessoa do singular. E uma boa prova.